tá? Sim. É uma paciente do sexo feminino, 44 anos, branca, educadora infantil, ela dá aula para crianças, e é daqui do Recife mesmo. E aí a história dela é a seguinte: ela teve Covid em dezembro de 2020. Em março de 2021, 3 meses depois, que eu acho que não tem nada a ver com isso, botei porque a gente está falando de Covid o tempo todo, ela apareceu com uma dor insuportável na segunda metacarpofalangiana direita, que ficou quente e vermelho, e foi para vários ortopedistas, que era numa mão só, e ninguém sabia o que era. Aí depois ela teve esse quadro igualzinho no punho esquerdo. Depois ela teve no punho direito. Depois ela teve no tornozelo esquerdo. Depois na metacarpofalangiana, depois na interfalangiana, com repetições sempre em uma dessas articulações. Sempre monoarticular, transitório, intervalos irregulares, nunca durou mais que 4 dias. No começo, ela usava anti-inflamatório não hormonal e ficava ótima rapidamente. Nos últimos 3 meses, ela resolveu não usar mais calor local e passou a usar spray, Cataflan spray. Sem diagnóstico, sem diagnóstico e nunca tinha consultado um reumatologista. Aí ela tentou mandar umas fotos para mim, que eu acho que não ficaram muito boas, né? Aqui tem uma área meio avermelhada, aqui também, parece que está inchado. Não ficaram muito boas, mas tudo bem. Dorme mal, tem uma criança pequena, fazia pilates até antes da gestação, usa anticonceptivo, tem gestação para uma cesárea há 4 anos, não tem comorbidades nenhuma, não é hipertensa, não tem dislipidemia, nega psoríase, cólica renal, doença inflamatória intestinal, uveíte, dactilite, alguma infecção, seja cistite, bronquite, sinusite, alguma coisa perto da primeira crise, também nada. Nega doença reumatológica em parentes do 1º grau. E há 6 anos ela teve chikungunya, que ficou em cadeiras de rodas com recuperação total do quadro. No exame físico dela, ela tinha pressão normal, ausculta normal, um geno recuvato, uma escoliosezinha, um joanete e, assim, sem artrite em nenhuma articulação. Bom, sem nenhuma articulação. E aí, o que é que vocês acham? Vamos, Cadu, vamos, Marco. Doutora, esse padrão dela seria mais de uma artrite migratória? Não é migratória, porque ela é monoarticular, ela é episódica, ela não sai migrando assim. Você está entendendo? Ela faz, é de curta duração, não dura 4 dias, fica vermelho, fica quente, e como é que se diz? Desaparece. Parece um palindrômico, né? Parece um palindrômico, né? Parece um palindrômico. E o que você solicitaria para ela, Alexandre? E o fator reumatoide para ela. Tem paciente que às vezes evolui para artrite, né? E às vezes evolui bem. A gente só acompanha esse paciente. Fora fator reumatoide, pediria mais alguma coisa? Se fosse, não. Assim, o principal para mim seria o fator reumatoide e o fã. Fator reumatoide, fã. Marcos, Não. Ei? Não tem histórico de infecção nenhuma que pudesse justificar. Esse quadro recorrente também, além do reumatismo palindrômico, eu cheguei a pensar em doença por cristal também. Doença por cristal, né? Se fosse homem, a gente ficaria muito mais atento, né? Doença por cristal. Tá. E aí você pediria o quê? Um ácido úrico dela junto? Aí no PTH, cálcio, fósforo, pra gente dar uma olhada. É de raio-x de mãos também, pra gente dar uma olhadinha no ligamento triangular. Não tem nem 1 ano de evolução, ela tem exame físico totalmente normal. É que eu sou muito econômica em exame, sabe, Marco? Eu só peço aquilo que eu acho que é para pedir mesmo.
Pelo Uhum. menos, eu começo com algumas coisas e, a partir daí, é que eu vou mais adiante, entendeu? Uhum. Então tá, então vamos embora. Bom, aí a minha paciente volta, ela volta para o retorno da consulta agora, mês passado, porque ela começou mês passado comigo, em 17 de janeiro, disse que estava com muita dor na coluna cervical e que tinha tido uma crise há 3 dias no terceiro dedo da mão direita, que tinha ficado dolorido, quente, vermelho por um dia. Aí pedi para ela me enviar a foto, porque ela não estava com a foto na hora. Perguntei e ela não descrevia como se fosse uma dactilite. Examinei ela novamente nessa consulta de volta da primeira. Ela tinha só umas dorezinhas na musculatura paravertebral, cervical, sem sinovite, sem bloqueio, sem nada. Aí ela me mandou a foto. Dá para ver o dedo vermelhinho aí? Dá para ver. Dá para ver. E foi na véspera da coleta de sangue dela, hein? Foi na véspera da coleta. A gente vê o preguiado da interfalangiana proximal, né? E parece que o vermelhidão desce um pouco mais em direção a metacarpo, né? Tudo bem. Aí, olha só. Eu só pedi isso, tá? Hemoglobina de 12,4, hematrócito de 38, leucócito de 4,400, não tinha linfopenia abaixo de 1.000, plaquetas ok, ferro, ferritina ok, fibrinogênio, ácido úrico e, pasme, um anti-CCP maior que 340. Hein? Falou, Alexandre? Estava aberto aqui. Uma R inicial, pode ser, né? Aí veja só, o FAM veio negativo, complementos normais, eletroforese de proteína ok, látex negativo, alirrose. Se eu peço só o fator reumatoide, eu ia ficar sem saber que ela tinha um anti-CCP maior que 340, VSH normal e uma PCR normal. E aí eu tinha dito para ela, tem uma requisição de ultrassom, mas eu dei do punho e não dei da interfalangiana. Ela não conseguiu marcar, não me perguntou nada, e no outro dia já tinha desaparecido, ela terminou sem fazer, ok? E aí, agora é que eu quero perguntar, e agora? O que é que vocês vão pensar? Hein, Cadu? Bora, Marco. Alexandre? Eu fazia um pouquinho do metrexato para ela. Você sugeria metotrexato. Suziane? Começava. Sim. Ela tem um quadro mesmo com esse padrão aí palindrômico, né? Que remite, recorre, mas eu começaria porque eu acho que tira um pouco a qualidade de vida dela, né? Essas crises. Se bem que é muito pequenininho, por pouco tempo, né? Por pouco tempo, mas vamos embora. Agora eu não vou voltar mais, não, porque agora eu vou direto para o que eu fiz, tá? Cadê, bichinho? Passe. Aí eu rotulei ela como um reumatismo palindrômico mais anti-CCP, igual a artrite reumatoide. Eu coloquei isso na minha cabeça porque a coisa de uns 10 anos atrás eu tinha uma paciente clássica de reumatismo palindrômico, só que ela era fator reumatoide e anti-CCP negativos, e um belo dia, ela era muito obesa, ela resolve fazer uma bariátrica. Ela fez uma bariátrica, 3 meses depois, ela desenvolveu um quadro de artrite simétrica de pequena articulação, like reumatoide, com fator reumatoide e anti-CCP. E até hoje ela é tratada como artrite reumatoide. E eu fiz, Alexandre, Suzana, eu fiz metrexato para ela. Fiz metrexato, pedi para ela repetir com 30 dias e fazer um diário das crises, tá? E no dia 15, agora de fevereiro, ela ainda vai voltar para mim. Ela disse que já estava na 3ª semana do metotrexato, tinha tido uma crise só, sem calor e sem vermelhidão, e só dor, que desapareceu rapidamente. E aí eu trouxe isso aqui para vocês. Reumatismo palindrômico como parte da artrite reumatoide, tá? Então, eu vou fazer uma revisão bem rapidinha para vocês aprenderem. Se, por um lado, o reumatismo palindrômico tem uma ligação imunogenética com a artrite reumatoide,
Por outro lado, ele compartilha características clínicas, associações genéticas e respostas terapêuticas com doenças autoinflamatórias sistêmicas e artrite induzida por cristais. Então, na minha cabeça, eu sempre que vejo um reumatismo palindrômico, que é raro, eu penso em duas coisas. Quando é homem, eu fico atenta para a artrite induzida por cristal. E quando cristal monurado. E quando é mulher, eu penso na condrocal, penso no lúpus e penso na artrite reumatoide. O aumento da prevalência dos alelos DR e epítope compartilhados no reumatismo palindrômico é o que faz se pensar nas semelhanças imunogenéticas com a artrite reumatoide. Por outro lado, tem sido descrito alelos no reumatismo palindrômico que não tem nenhuma associação com a artrite reumatoide. E ainda tem sido identificado altas frequências de mutação no GMFV, mutações responsáveis pela febre familiar do Mediterrâneo, principalmente em pacientes com reumatismo palindrômico APC negativo. Ou seja, pacientes com reumatismo palindrômico geralmente desenvolvem artrite reumatoide, mas daqui a pouco eu vou dizer mais uma coisinha. Aí tem umas coortes que foram publicadas dizendo que, variando de 44 a 67 ao longo dos anos. Então, se a gente tem um reumatismo palindrômico, é de bom senso a gente pedir o fator reumatoide e o anti-CCP, tá? Se caracteriza por surtos debilitantes de dor, inchaço e eritema em torno das articulações, sem causar danos residuais. As articulações mais afetadas são punhos, metacarpos e interfalangianas proximais, seguidas de joelhos e ombros. As coortes relatam consistentemente essas três como as mais importantes, sendo que metacarpo e interfalangiana em 91% e punhos em 78% dos pacientes nas coortes. As crises geralmente duram apenas algumas semanas, podem persistir até alguns dias, mas podem persistir até 2 semanas. A frequência é variável, as crises são transitórias e imprevisíveis e o laboratório e imagens geralmente são normais. Frequentemente monoarticulares e comumente afetam as mesmas articulações. Estudos de coorte internacionais relatam uma alta frequência de positividade do anti-CCP, que vai até quase 70%, tá? Então, a gente tem o reumatismo palindrômico soro positivo e soro negativo, que pode ser mecânica e fenotipicamente distintos. O soro negativo ele é mais genético e fenotipicamente heterogêneo, lembra mais as doenças autoinflamatórias em comparação ao que é soro positivo. E aí, que exame a gente vai usar? O ultrassom. O ultrassom é importante por quê? Porque indicam que a inflamação predomina centrada no extracapsular, ela não é intraarticular. Entretanto, ela pode incluir tendões, às vezes, e inflamação de partes moles, mas na ausência de sinovite. É isso que a gente vê. Enquanto que na artrite reumatoide você tem a sinovite, o edema ósseo, no reumatismo palindrômico ele é fora da articulação. Então, se a gente conseguir fazer um ultrassom na crise, ele é extremamente importante, né? Até para a gente diferenciar se aquilo está fora ou dentro da articulação. Tem resposta favorável aos AINES. Os MMCDs são medicamentos frequentemente utilizados e tem sido descrito o uso de sulfasalazina, metotrexato, leflunomida e até mesmo terapias biológicas. Estudos de dados retrospectivos sugerem que a cloroquina reduz a frequência e a gravidade das crises no reumatismo palindrômico, mas a gente sabe que hidroxicloroquina em imunoterapia, para a gente, não é suficiente para
tratar artrite reumatoide. E aí, daí, por motivo deles não serem citados como as drogas mais importantes para tratar. Tem um pequeno estudo que usou colchicina, e nessa paciente que eu fiz referência, eu fiz colchicina para ela no passado. As crises do reumatismo podem ser melhoradas por terapias para distúrbios autoinflamatórios, como a colchicina que a gente faz para o cristal e a terapia anti-L1, como a gente faz para a febre familiar do Mediterrâneo. Então, o reumatismo palindrômico ele pode ser considerado como um pródromo da R com uma mistura de características autoimunes e autoinflamatórias. E, por conta disso, não se conseguiu até hoje fazer critérios classificatórios nem de diagnóstico por reumatismo palindrômico. E aqui eu termino. Ok, gente? Querem fazer algum comentário? Eu tive um paciente do palindrômico que ele, depois de uns 2 anos, ele apresentou psoríase. Foi. A artrite psoriásica é uma doença autoinflamatória. Inclusive, ele é acompanhado por Lígia. Entendeu? Aí a gente está no espectro da autoinflamatória. Agora, não é uma coisa que eu consigo lembrar dos meus pacientes. Eu tenho uma outra que é médica, e durante muito tempo eu tratei ela como reumatismo palindrômico. Hoje ela é uma artrite reumatoide clássica, com anti-CCP e tudo. É muito bom o caso. Eutília, quer comentar alguma coisa? Ângela, desculpa, querida. É o seguinte, eu estou aqui, estava lhe vendo, mas Arnaldo está nos Estados Unidos e eu não tinha conseguido falar com ele ainda. Então, a gente conseguiu uma ligação agora, aí eu estava falando que eu estava preocupada. Me perdoe. Tá, não, tudo bem. Eu estava falando assim dos casos de reumatismo palindrômico que a gente tem, né? Não é uma coisa muito comum, mas nessa revisão que eu fiz, a gente tem que estar atento a algumas doenças. As doenças dos cristais, que aí tem a gota e a condrocal, atenta que pode ser um lúpus, mas também tem que ficar muito atenta que pode ser uma artrite reumatoide que vai aí abrir. E os meus casos, todos de mulheres que teve reumatismo palindrômico, todos abriram com artrite reumatoide lá na frente. Entendeu? Verdade. E essa minha paciente, nos exames que eu pedi logo na primeira consulta, ela tinha um anti-CCP maior que 340. Já tinha, não era? Ela já tinha um anti-CCP, né? Que já estava aí. Sendo essa, para mim, vai ser uma artrite reumatoide, né? Então, vou conduzir ela como se fosse um reumatoide já. A gente está com um caso mais ou menos parecido hoje, viu? Parece que a gente está com transmissão de pensamento. A gente não combinou, mas vamos lá. Você quer ver o seu agora? Alguém quer fazer alguma pergunta? Carlos, Karina, Jocasta, Suziane, alguém quer? Carol, Juan? E aí, Maria? Vão perguntando enquanto eu vou me organizando aqui, né? Mas ninguém quer perguntar. Doutora Ângela, no caso, se ela fosse um anti-CCP negativo, como mudaria eu não iria fazer o metotrexato agora, não. Eu ia fazer o diário dela, você está entendendo? Aí eu ia tentar fazer o ultrassom para pegar ela na crise, ia fazer um diário. No outro paciente meu do passado, eu usei colchicina, mas assim, não muito profilático, tu tá entendendo? Nos negativos, que foi como os outros que eu tive, eu usei na época mais colchicina. Eu não sei se eu faria metotrexato se eu não encontrasse absolutamente tudo normal, e aí aqui o que justificaria eu fazer o metotrexato nesse momento? Entendeu, Suzy? Faria cloroquina, dona Ângela? Hein? Faria um Reuquinol para ela? Era um Reuquinol, uma colchicina, mas eu não faria talvez uma colchicina diariamente, eu não faria o metotrexato, não, porque eu ia me basear em quê, né, Alexandre? Ok. Porque, querendo ou não, a gente sabe também que... deixar ela sem nada fica complicado, né? Porque também... Aí eu ia fazer um diário. Se as crises ficassem muito juntinhas, aí eu ia escolher alguma coisa para começar
e ver como é que se comportaria. Porque, na realidade, gente, a gente sabe que o metotrexato ele tem mecanismos similares a JAK1 e 3, né? Então, assim, não é uma droga qualquer, né? Para a gente estar fazendo sem nenhum substrato mais importante. Doutora Ângela, uma pergunta. Aqui é Oi. Carol. Oi, Carol. A ideia para essa paciente, ela sendo anti-CCP positivo, e se ela ficar, sei lá, um tempo bem com o metotrexato, é continuar com ele ou tirar? Não, Já que, aí assim, não tem vamos fazer inflamação isso de a longo sinóvio. prazo, né? Veja só, eu raciocino da seguinte maneira. Então, vai pensar como uma R, né? Quando a gente trata a artrite reumatoide, o que é que a gente busca? Remissão ou baixa atividade. No caso, eu vou querer que ela fique sem crise. Quando você faz a remissão do paciente, ele tem 3 esferas, né? A clínica, o paciente fica zerado, bem, não tem mais sintomatologia, o DAS dele está lá embaixo e tudo. Aí você vai entrando, PSH normal, PCR normal, ultrassom sem sinovite, sem nada. E no cerne é a negativação dos autoanticorpos, que tem tem estudos clínicos de eficácia de droga que já trabalham com artifício de resposta de negativação de anti-CCP. Então, assim, com um anti-CCP desse tamanho, quando ela ficar totalmente assintomática, assim, passar 6 meses sem nenhuma crise, eu vou ver como é que estão os níveis do anti-CCP e vou com calma pensando como trabalhar isso. Entendeu? Entendeu, Carol? Ok, sim. E aí, gente, mais alguma pergunta? Vamos. Não usou nada de corticoide, Ângela? Não usei. Sabe por quê? Porque a crise dela cessa com Scaflan spray e gelo. Um pouquinho. Quase um placebo. Com Scaflan. Ela, no começo, usava anti-inflamatório. Depois ela viu que, às vezes, ficava boa sem isso. Sabe uma coisa? Vou botar um sprayzinho só. Essa última dela, antes de eu começar o metotrexato, durou um dia. Entendeu? Não fiz, não, corticoide, não. Nem para crise eu passei para ela. Corticoide, não passei. Quem é agora? Sou eu, né? Né? Doutora. Pronto. Gente, boa noite. Todo mundo estamos de volta aqui, né? Depois de ter curtido um verãozão. Boa noite. Me desculpem, me perdoem. Eu pedi perdão à Ângela, que eu perdi um pouco da aula dela, porque estava numa ligação. Vocês estão vendo minha tela? Hoje eu estou chique. Hoje eu vou passar a minha aula, tá? Perfeitamente, eu digo. Então, é um prazer para mim estar com vocês aqui. E hoje a gente vai discutir um caso que tem muita coisa parecida com esse caso que a Ângela trouxe, tá certo, gente? Ele não é um caso difícil, é um caso do dia a dia mesmo da gente, só para a gente entender algumas diferenças que são importantes, tá certo? Deixa eu ver como é que eu vou passar aqui agora. Maria, não estou conseguindo... Mas vai passar, sabe como é que é? Está passando na setinha, passou. Então, na verdade, eu trouxe um caso, tá, gente, de um quadro articular que se apresentou com características de polimialgia reumática numa paciente jovem. E aí eu trouxe para a gente discutir aqui, tá certo? Então, é uma paciente advogada, de 33 anos. Ela chegou para mim com uma queixa de há 2 meses de dores em membros superiores e em quadril direito. Ela localizava nos 2 braços e no quadril direito há 2 meses. Essa dor era contínua, tá certo? Não tinha fator de melhora ou piora. Obviamente, quando ela andava, ela se sentia pior das dores no quadril, tá? 33 anos, 33 anos. Então, na HDA, ela relatava desde novembro de 2021 dores em membros superiores e dor em quadril e perna direita para se sentar e se levantar, chegando a ser incapacitante. Então, às vezes, ela evitava o movimento para não doer. Negava artrite em mãos ou punhos e relata uma artrite fugaz em tornozelo direito.
Ela disse que o único lugar que inchou foi o tornozelo direito que desinchou. Fez uso de medicação analgésica por conta própria e também, nesse decorrer desses 2 meses, ela usou prednisona 5 miligramas, uma vez ao dia, com relativo alívio. Ela usou 15 dias porque ela copiou de uma outra pessoa, não foi nenhum médico que passou, tá certo? No momento da consulta, quando ela veio comigo, ela estava sem dor, porque ela estava usando também copiado Dexador e Dolamin-Flex. Só que ela tinha ido a um clínico e tinha solicitado alguns exames. Então, uma menina jovem, com essas dores em cintura escapular e cintura pélvica e quadril, e usando Dexador e Dolamin-Flex, certo? Vamos lá. Então, ela trazia os exames desse clínico com hemoglobina de 10,7, um VHS de 64, um PCR de 32, colesterol 240, FAN negativo, fator reumatoide látex negativo, anti-CCP de 16 unidades, vitamina D de 11 e ferro de 70. Foi o que ela trouxe para mim do exame. Ângela, o microfone está mudo. É negativo o anti-CCP de 16? Até 8, né? Aqui. Nesse que ela trouxe até 8, tá? Tá. Bom, então ela veio para mim com esses exames já, usando esse Dexador e esse Dolamin-Flex, tá certo, à noite, e já estava sem dor. Na verdade, ela veio porque ela foi consultar um ex-professor nosso, Dr. Goldenberg, e aí ele orientou, como ela era daqui, ela me procurar para a gente resolver isso, tá certo? Ela não tinha comorbidades, uma menina jovem, magrinha, foi internada por dengue só no passado, tinha um histórico de osteoporose na família. Não tinha doenças inflamatórias na família. Nega alcoolismo e tabagismo e é sedentária, tá? O exame físico dela, ela tinha um IMC de 22 quilos por metro quadrado, tinha uma dor severa no quadril, quando provocado. Ela disse a mim que não tinha dor, mas quando eu fui movimentar, ela tinha uma dor severa para flexão, extensão e abdução, assim como ela tinha uma dificuldade grande para levar os ombros, tá certo? Então, eu pedi para ela tentar levantar o ombro ou arrumar o cabelo, ela teve dificuldade, tá? Quando ela chegou para mim, mãos, joelhos e pés não tinham nada digno de nota. Não tinha artrite, vermelhidão, temperatura, nada disso. Tá? Então, era um quadro preponderantemente numa menina jovem, de cintura escapular e cintura pélvica. E aí, gente? Eutília, era artrite, ela não tinha déficit, ela tinha força muscular preservada? Força muscular preservada era dor incapacitante. Mas quando você pegava e fazia teste de força, ela estava bem, tá? Ela não tinha um histórico assim de outros acometimentos, de outros sistemas, sabe? Não tinha histórico de emagrecimento, ela era magrinha já. E ela chegou com esse quadro. E que ela relatava que com 5 miligramas de prednisona ela melhorou por 15 dias. E aí a gente foi começar a pensar, então, né? Aí eu queria que o pessoal que está aí nos assistindo que dissesse alguma coisa, o que é que acham desse caso, se já viram algum caso semelhante. Deixa eu abrir aqui os meninos. Vamos embora, gente. Ninguém quer falar? É possível, né? Ela tem essa anemia, né, Otília? Tem anemia, ela tem essa Sim. prova inflamatória alta, tem um Isso. CCP positivo, mas, assim, para artrite reumatoide, realmente não tem clínica, né? E o ferro... quem está falando que eu não estou vendo? Alexandre, tudo bom, Alexandre? Tudo bom. O ferro normal, né, Alexandre? Eu não estou com os outros parâmetros, mas era normo, tá certo? Ela tinha algum Doppler de ombro, de quadril? Não. Ela não tinha nenhum exame de imagem quando ela chegou para mim, só o laboratório.
A gente tem que partir do pressuposto assim, a artrite, 4 articulações, né? Oligoarticular, que pega as raízes, veja só, grandes articulações. Dá para dizer que é agudo ou ele foi insidioso? 2 meses, a história começou com a dor indo aumentando progressivamente. Então, assim, insidioso de grandes articulações. Aí tem que pensar no diagnóstico sindrômico, associado a provas inflamatórias elevadas, todas duas, né? PCR, todas duas provas inflamatórias bem elevadas e, como se diz, anemia, que não é ferropriva, né? Pela descrição, que não é ferropriva. Ela não tinha leucopenia, plaquetopenia. Não. Ela assim, aparentemente, ela não tinha nada de pulmão, nada de pulmão, nada. Nada. Mesmo assim, sabe, Ângela, eu perguntei isso tudo, mas eu fiquei com aquilo na cabeça. Caramba, essa menina com essa anemia, essa prova inflamatória alterada e essa dor, eu acho que eu tinha que investigar se tinha mais alguma coisa. E aí, na minha investigação, ela não tem muita condição e ela estava sem plano de saúde. Então, o que eu pude fazer para procurar alguma causa para isso, outra, eu procurei, sabe? Eu fiz um exame ginecológico completo, acho que eu pedi um tomo de tórax também, tá? No contexto, acho que a gente, dessa dor intensa que ela tá, a gente precisava ver se ela tinha sinovite ou se as estruturas comprometidas eram de pulsa, no ombro, principalmente de bíceps, de pulsa, se no quadril era de... Porque a idade dela não é uma idade de polimialgia reumática. Os pacientes são mais idosos. Artrite reumatoide em grandes articulações pode acontecer, não é comum, mas a gente pode ter pacientes com artrite reumatoide começando por grandes articulações. Inclusive, nos critérios classificatórios, grandes articulações, eu acho que ela pontua 2, se eu não me engano. Ela pontua 2 em grandes articulações. Ela pontua provas inflamatórias alteradas, que aí dá 1 ponto, né? Aí 3. Critérios classificatórios ela não preenche. É verdade. Assim, o que é que eu achei, né? Uma paciente jovem... É Lorena, né? Sou eu. É porque eu fico com as minhas 2 pequenininhas, aí eu não participo muito em áudio, mas na escrita. Mas, assim, o que é que eu pensei? Um paciente jovem, teoricamente, né, previamente rígida, se a gente for pensar em comorbidades crônicas, que levassem a uma imunossupressão maior. Mamãe, vai já, meu amor. E aí, assim, o que é que chama atenção? Uma síndrome anêmica com provas inflamatórias muito elevadas, ela não tem um quadro de trauma progresso. Mas, assim, de repente, um quadro, né, de envolvimento vertebral, paravertebral, como um quadro infeccioso insidioso, fúngico, micobactéria, complicando com uma osteomielite até uma artrite séptica que levava a essa incapacidade. Para a neoplasia também, assim, é complicado a gente realmente excluir. O que chama atenção é que ela não preenche critérios para R. Veja bem, na parte infecciosa, que você chamou bem a atenção, eu não me colei muito, Lorena, né? Porque ela tinha 4 articulações acometidas de cara, né? Ela tinha os 2 ombros, os 2 quadril e uma história no tornozelo. Poderia ser, podia. Ela não tinha história de emagrecimento, não tinha história de febre, mas tinha a síndrome anêmica e as provas de atividade inflamatória. Então, são 5, né? Então, são 5, não são 4. Eu esqueci do tornozelo. 5. Só que eu não vi o tornozelo, tá? Foi só referido o tornozelo. E, Lorena, eu pensei também numa paraneoplasia, porque é muito atípico, né? Como a Ângela disse, uma menina jovem com acometimento desse tipo de polimialgia, né? Até no idoso você fica receoso, quanto mais numa pessoa jovem. Mas ela realmente não tinha uma história. Eu invadi mesmo, perguntei item por item, coração, pulmão, intestino. Psoríase e nada de psoríase na família. Não, a família só tinha osteoporose. Porque vê só, Eutília,
a gente fica pensando assim, será que ela estaria no grupo das espôndilos periféricas, axial, sei lá, que não era nem periférica, né? Que ela está pegando grandes articulações rizomélicas, como a gente chama. Mas as espôndilos, de uma maneira geral, a prova tão inflamatória, essa anemia, não é, eu acho que não é o comum a gente começar, né? Não é o comum. Eu, particularmente, de cara, porque não dá nem para você valorizar de um quadro articular. Tudo bem. Alguém quer falar mais? Alguma alteração de tireoide ou tia dela? Não. Eu não palpei a tireoide, mas ela tinha um TSH, não de agora, mas de antes. Ela não tinha história de Hashimoto, nada nesse sentido. Eu não me lembro da CPK e das sorologias virais, incluindo retrovírus. Não, não tinha, porque ela veio de um clínico. Alguma coisa para chikungunya, alguma coisa para outra arbovirose ou Covid? Não, ela não tinha histórico de febre, nem histórico de respiratório, nada de sinusopatia, nesse sentido, não. E chikungunya evoluir assim com mãos e com ombro e quadril não é o clássico, né? Seria o extremamente raro. Chikungunya é edema de extremidade. A Otília falou que ela tinha força muscular mantida, mas é obviamente que no perfil a gente vai pedir hepatite B, hepatite C, HIV, enzimas musculares, né? De repente, uma ferritina é interessante, fazer uma ferritina. Será que ela tem... Ela não tinha racha de um estio, não, né? Por exemplo. Não. Ela não tinha febre. Não tinha febre. Ah, gente, depois eu vou trazer para falar em estio um caso que a gente resolveu hoje. Na próxima vez eu vou trazer esse caso. Pronto, traz porque eu adoro. Estou vibrando aqui. Então, vamos passar para a próxima. Vamos ver o que foi que eu fiz. Passa, eu tirei tudo. Ah, sou eu, né? Eu estou acostumada pedindo... Ai, meu Deus, cadê aqui? Achei. Bom, as minhas hipóteses, então, obviamente, como vocês, né? Polimialgia reumática, eu fiquei assombrada, artrite reativa e artrite reumatoide. Artrite reativa, até talvez porque ela tinha omitido, ela negava que tivesse algum corrimento, alguma infecção urinária, alguma infecção ocular, tudo isso ela negava, tá? Mas era um quadro tão assim, sei lá, assimétrico, estranho, da idade dela, né? Bom, e aí o que foi que eu fiz, hein, gente? Eu pedi os exames, olha aí, eu pedi o FAM. Ai, meu Deus, eu estou aqui na frente. A minha carinha está aqui. Deixa eu ver se eu consigo. FAM, anti-CCP. Me ajuda aí, Ângela. Anti-CCP, FAM, o que mais aí? PSH e PCR, eletroforese de proteína, que eu amo de paixão, sorologia de chikungunya, B27, ressonância de quadril e ultrassom ginecológico, e aumentou o corticoidezinho dela, né? Fez um corticoide injetável para ela dar uma melhorada boa e manteve com 20. Isso. Aí deixa eu dizer para vocês. Na verdade, essa moça ela não tinha como fazer os exames. Então, eu fui indo pelo que me veio logo na cabeça. Né? Então, como vocês, eu pedi essas sorologias para chikungunya, pedi a ressonância de quadril, porque o quadril era tão incapacitante, e eu fiquei com essa dúvida de Ângela. O que é que ela tem aí? Será que ela tem uma lesão pérea? Hepatite B, hepatite C. Não, eu não pedi ainda porque ela não tinha condições para fazer. Então, eu primeiro fui vendo o que eu podia fazer de rápido, para depois ir pedindo e excluindo, né? Bom, aí eu retorno. Então, ela deu nota 9 a melhora dela, depois que usou o Meticortem, né? Estava com a movimentação melhor e sem capacidade. Então, ela já veio dirigindo, né? Dessa vez, tá? E ela não tinha mais bloqueios, não? Era? Não,
Não tinha, não Ah, tinha. Ela evoluiu, Ângela, como uma polimialgia. Era o quadro ah. de polimialgia. O EVA dela era 9, a hemoglobina, olha a hemoglobina, 12. Tudo bem, era 11, subiu para 12, mas em um mês, né? PCR de 30 e pouco baixou para 4,6, o VHS continuava alto. E olha o CCP, apareceu aqui, Olha, o 213. CCP foi lá para cima agora. Ah, era isso que eu esqueci, que queria comentar. A Ângela teve uma hora que falou também num quadro tipo espondiloartrite, que pode iniciar dessa forma. Então, gente, como ela não tinha dor em sacro ilíaca, era dor na coxa femoral, eu não tinha porque pedir uma ressonância de sacro ilíaca, mas eu fui pedir o HLA-B27 para ficar mais tranquila, tá? Mas a dor dela era articular mesmo, tá? Era ombro e coxa femoral. Rotativos, ultrassom de pelve normal, e a ressonância da coxa femoral veio um pequeno derrame articular. Não tinha sinovite, tá? Eu não tinha a imagem para colocar aqui para vocês, mas ela fez a ressonância da articulação. Vitamina D19 e eletroforese com gama policlonal de 1,38, tá? E aí, querem comentar alguma coisa desses exames? Hein, gente? Vão comentando. Aí fecha, né? Para artrite, agora com esse ano de CCP. E aí, fecha ou não fecha? Eu ficaria tendenciosa a tratar ela como uma artrite reumatoide, né? Ela fez anemia, provas inflamatórias alteradas, grandes articulações. Se a gente for colocar ela nos critérios classificatórios, a gente tem o tempo da doença, 1 ponto, aí tem o anti-CCP em altos títulos, aí o anti-CCP em altos títulos eu pontuo 3, então agora eu vou fechar. Porque eu ponto 1, mais 3, 4, mais 1 ponto das grandes articulações, 5, mais a prova anti-inflamatória alterada, 6. Eu pontuo os critérios classificatórios. É, verdade. Mas assim, tu fica confortável, Tília, de classificar como artrite reumatoide ela? O que, Alexandre? Não entendi. Assim, tudo bem que ela pontua para R, mas eu não sei, eu não fico confortável em classificar, dar um diagnóstico para artrite reumatoide. Eu fico pensando muito na paraneoplasia, penso em cascavilhar um pouquinho mais nela. Mas, Alexandre, só que você tem que pensar e levar em consideração o seguinte: a gente tem várias formas de apresentação da artrite reumatoide. A gente tem um clássico, mas a gente tem um não clássico. Você tem um predomínio de grandes articulações. Mas ela tem uma coisa muito importante, querido: é o anti-CCP em altos títulos. Anti-CCP em altos títulos, a menos que você tenha uma coincidência, você está entendendo? Anti-CCP em altos títulos, ele não tem outra doença que você vê isso. Ele tem uma especificidade boa. Se ela fosse um anti-CCP negativo, eu não fecharia por hipótese nenhuma. Eu iria cascavilhar. Com essas coisas descritas aqui, eu classificaria ela como uma artrite reumatoide e começaria tratando como uma artrite reumatoide. E iria ver como é que as coisas iriam evoluir. Né? Eu já fiz o eletroforese de proteína, que não me mostrou nenhuma gamopatia, não foi para o lado das doenças linfoproliferativas. Tília fez a revisão ginecológica, né? O Tília dela? Foi. Fez a revisão ginecológica. Ela, embora a gente tivesse que botar artrite reativa dentro do grupo das espondiloartropatias, e quando a gente pensa nas espondiloartropatias, a gente tem que pensar em associada a doença inflamatória intestinal, artrite reativa, a gente tem que pensar em ápice. Nesse momento, eu acho que só tem uma coisa que dá para a gente pensar, que é classificar ela como um reumatoide, nesse momento. E essa gama dela elevada é a gama elevada dos pacientes que têm altos títulos de fator reumatia anti-CCP. Eu, pelo menos, raciocinaria desta maneira, mas assim mesmo faria o mais rápido possível
sorologia de hepatite B, de hepatite C, de HIV, para a gente não pegar, não ter surpresas. Eu acho assim que a boa resposta que ela teve da hematimetria, né, realmente corrobora com uma resposta terapêutica à doença autoimune, tanto pela eletroforese, que tem um padrão policlonal que a gente vê muito nas nossas doenças, vem a questão também do anti-CCP em altos títulos, que vai acabar aumentando muito a especificidade para a R. Eu só veria a questão das sorologias virais e ficaria alerta quanto a manifestações paraneoplásicas, principalmente doenças linfoproliferativas, o que fala contra. Não tinha febre, não tinha síndrome consumptiva, não tinha hepatosplenomegalia, mas lembrar que nas linfoproliferativas o paciente também vai ter resposta ao corticoide inicialmente. Então, assim, fecha critério para né, a R pela série pontua 8, mas ficaria sob vigilância por quê? A forma de apresentação eu não achei típica, principalmente pelo envolvimento do quadril, né? E, assim, também vale salientar que polimialgia reumática não é uma coisa que a gente vê tão frequentemente associada dessa forma, entendeu? Como da paciente jovem. Verdade. É só uma coisa, Lorena, tudo isso seu é muito válido, mas o anti-CCP em altos títulos dessa forma não é o que a gente encontra em linfoproliferativa com fator reumatoide negativo, tá? Então, geralmente, quando você tem uma linfoproliferativa, você tem um pico poli ou monoclonal, pode ser, mas às vezes o fator reumatoide ele vem em altos títulos também, e o CCP não é tão comum. Ainda guarda um pouco de especificidade, embora já tenha sido isolado em algumas hepatites, em alguns casos de doenças infecciosas do CCP, mas em baixo título. Alexandre, tem um trabalho que eu acho que eu coloquei no grupo, mas eu pensei igualzinho a vocês. Caramba, como é que essa mulher vai ter artrite reumatoide? Eu não me conformo. Eu não me conformava. Porque eu não tinha visto aquela artrite de tornozelo e porque eu não tinha esse dado do derrame articular. Então, ela era uma cara de uma polimialgia. E eu disse, uma polimialgia numa menina desse jovem tem que ter alguma coisa aí atrás. Mas aí eu fui procurar e tem pouquíssima coisa publicada nesse sentido, tá, gente? Achei um trabalho interessante que ele faz um paradoxo entre a manifestação da artrite reumatoide, como a Ângela disse, polimialgia-like, e aí ele começa a descrever uma série de casos nessa revisão em que ele identificou que os marcadores inflamatórios nesses pacientes que se apresentam com quadro de polimialgia, sendo a R, ele é muito maior, então ela é mais agressiva, o VHS é mais alto, e cursa com mais anemia, tá? Eu não sabia disso. Eu nunca tinha visto um caso de AR se apresentando dessa forma numa pessoa jovem. Porque a late onset, a artrite reumatoide do idoso é outra coisa, né? Porque a gente vê ombro muito em artrite reumatoide, né? A gente vê durante a evolução, mas não abrindo o quadro. Eu fui pegar o livro para a gente ver a pontuação direitinho, porque alguém falou em 8, mas não são 8 pontos que ela faz, não. Porque, olha, de 2 a 10 grandes articulações, só pontua 1. E tornozelo é grande articulação por definição. Então, ela tem 5 grandes articulações, então ela pontua 1 ponto. Ela tem acta em altos títulos, pontua 3, faz 4 pontos. Ela tem maior que 6 semanas, 1 ponto, ela pontua 5, e tem BHS ou PCR anormal, pontua mais 1. Ela bate na trave, né? Ela bate na trave dos 6. Certo. Sem nenhuma pequena articulação. Porque se ela tivesse mais que 10 grandes articulações, uma pequena pontuava 5, mas ela não tem. E se ela tivesse 4 a 10 pequenas, sem contar as grandes, ela pontuaria 3, ela também não tem. Ela não tem. E olha que eu procurei, viu? Peguei as mãozinhas dela, fui olhando, junta por junta, não tinha, e ela dizia, eu não tenho dor em articulação pequena. E aí achei 3 trabalhos, tá, gente? Achei esse bem interessante, que ele faz a... Eu diria, mas você vai começar com metotrexato para ela? Calma, espera aí. Aí achei um que é
um caso, que ele faz também uma boa revisão, vou botar lá para a gente, que é um caso parecido com esse que se desenvolveu após o tratamento de inibidor de checkpoint para melanoma, tá? Então, ele vai descrever o caso e ele faz uma revisão boa. E o critério, né, a CR, o lado de polimialgia, que também faz uma revisão boa. Então, eu só achei esses 3 trabalhos interessantes e livres, e eu vou botar para vocês, tá certo, gente? E depois que eu li, eu me conformei, sabe, Alexandre, que podia ser um caso realmente atípico, começando com um quadro de polimialgia, como a Ângela estava comentando aí do caso dela, que era com reumatismo palindrômico, e evoluindo provavelmente, se a gente deixasse, para uma R clássica, né? Com esse CCP desse jeito. Então, o que foi que eu fiz, né? Quando eu me convenci, eu peguei e fiz o seguinte. A minha conduta foi orientar o colesterol, prescrever vitamina D e entrar com metotrexato. Então, eu fui desmamando ela do corticoide, né? E entrei com metotrexato, e aí, no futuro, vou vê-la novamente. Eu pedi um retorno em abril, eu acho que eu pedi CCP e alguma coisa embaixo. Vitamina D, Ângela? Está embaixo da figura. É, vitamina D. Pronto. Então, gente, não foi um caso difícil, uma menina muito bacana. Desculpa, eu filha, meu microfone estava fechado e eu falando, desculpa. É vitamina D. 50 mil. É porque a nossa foto está em cima. Não é um É intrigante, né, Otília? Eu fiquei, caraca, eu não acreditava. Aí depois, para voltar para falar com o doutor Bodenberg, eu disse, meu Deus, como é que eu vou explicar isso? Essa mulher veio com esse CCP alto desse jeito, mas enfim, né? Conversei com ele e ele também ficou, caramba, que uma menina nova, uma menina bem magrinha, novinha, apresentar um quadro desse. Todo mundo jurava que era alguma outra doença, mas de qualquer forma, eu estou em vigilância com ela. Embora ela já engordou depois do tratamento, enfim, ela não tem mais queixas, tá, gente? Mas é realmente intrigante. Eu parei para ler, porque eu nunca tinha visto uma coisa dessa na minha vida. Então, foi por isso que eu trouxe, tá? É o dia a dia da gente e valia a pena a gente discutir. Também queria ouvir a Ângela, que tem muita experiência, né, em AR, para saber se ela já tinha visto alguma coisa desse jeito. Não, vi não. Eu vejo o ombro, quadril da evolução, mas começando só ombro e quadril assim, papá. Tá vi não. Eu acho que foi isso. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Não, foi isso mesmo. E aí então, tu vai botar os artigos para a gente dar uma revisão. Tá aqui, ó. Vou colocar lá no grupo. Eu acho que eu coloquei no nosso grupo, Ângela. Não coloquei no grupo dos meninos, mas eu vou colocar lá também. Bota lá no tá, grupo gente? Dos meninos. Você descompartilhou? Espera aí, viu? Stop share, né? Porque agora eu tô... stop share. Pronto, okay. Já. Legal. Coincidentemente, terminamos na R as duas, né? Foi. Ei, pessoal, obrigada aí pela atenção, hein, gente? Estamos aí para a gente discutir qualquer coisa, obrigada, tá? Obrigada, Tília. Muito obrigada. Cadê nossa amiga Sâmia? Gente, eu não sei. Vocês estão me escutando? Não. Eu estou. Mas eu não estou entendendo porque que vocês não estão vocês estão me vendo, não, né? Não. Você sumiu. Já estou aqui para saber por quê. Eu tive que mudar para o computador do meu marido e eu não sei por que eu não estou aparecendo. Coisas da tecnologia, minha linda. Não é? A câmera, você habilitou? Oi? A câmera, habilitou a câmera? Pois é. Então, não, eu habilitei sim, que ela não está travadinha, não. Porque quando a gente entra, ele fica mudo e travado. Maria, né? nossa assistente para assuntos gerais. Oi, Maria. Oi, estou aqui, mas está aparecendo como se tivesse ligada a câmera. Não tá habilitando também, não, para mim. Como se estivesse ligada. É. Para mim, aparece como se você não tivesse nem som nem áudio. Ou nem som nem vídeo. Você está me escutando, não, doutora? Estou, mas não aparece a imagem. Ó, tentei agora de novo. Eu solicitei para a senhora ligar o vídeo. Gente, está aparecendo uma coisa aqui, acessa a webcam bloqueado. Ah, então é do computador. Deve ser do computador. Vou tentar destravar aqui nesse período. Mas eu vou ficar escutando aqui tudo.
Será que consegue projetar, A Sâmia? senhora pode projetar e entrar com o celular também, com a câmera, se quiser. Eu posso entrar pelo celular? Tá, mas peraí, só um A minutinho. câmera do celular, e se quiser, a gente pode compartilhar aqui. Pode passar para mim que eu compartilho. A minha aula vai passar. Desculpa, Maria, eu não estou entendendo. A senhora pode tentar compartilhar pelo seu computador a aula, certo? E a imagem, a senhora pode entrar pelo celular, se quiser. A minha imagem, né? Tá certo. Isso. Deixa eu tentar aqui, peraí. A senhora tentou compartilhar a sua tela? Deixa eu tentar aqui. Só um minutinho. Opa, chegando. A tela a gente vê. A tela a gente está vendo. Já estamos vendo a tela. Estão vendo a tela? Sim, a Estamos. tela Bota sim. aí em modo de apresentação, Sâmia. Bom, só um minutinho aqui, peraí. Por favor. Sim. Mas eu continuo sem aparecer, né? Ok. Deixa eu tentar aqui entrar pelo celular, que aí a gente vê como é que a gente faz. Aí. Maria, Oi? apareci. Perfeito. Agora tá. Vou ficar com o celular. Pronto. Posso começar? Pode sim, querida. Só falta botar em apresentação. Ela está aparecendo nos slides do lado. É. Não está aparecendo. Está aparecendo a tela, Sâmia, só que não está em modo de apresentação. Está naquele modo que a gente fica trabalhando e fazendo os slides, com eles na lateral. Tá certo, só um minuto. Eu cliquei aqui em apresentar, mas. Peraí. Sai daqui. A gente vai ter que ter uma aula para vocês. Já vou ter que diminuir aqui. Maria, eu estou pedindo com a ajuda. Oi, doutora Sâmia. A senhora pode colocar também a apresentação de slides. Ah, é só porque eu estou na tela cheia aqui? Tá, peraí. Maria, eu acho que eu botei para mim, tá com uma tela cheia. Se quiser, pode deixar assim também. Ou coloque em apresentação de Ó, slides. eu lá em vou cima, clicar lá de de novo aqui em animações. apresentação de slides, tá? Para vocês verem se aparece. Ok. Eu vou clicar agora, vocês me dizem. Não. Continua. Porque para você conseguir, Sâmia, você tem que descompartilhar tudinho. Você tem que sair e começar o processo de novo, sabia? A senhora coloca em screen, doutora Sâmia. A senhora pode sair, stop, para de compartilhar, e quando for compartilhar, compartilha com screen. Vou tentar. Foi? Perfeito. Foi. Pronto. Então, vamos lá.
Gente, esse caso clínico... Vocês estão escutando com eco? A gente está escutando com eco. Tem que desligar o som do microfone do celular. Agora melhorou? Ótimo. Melhorou sim. Pronto. Então, vamos lá. Gente, esse caso aqui eu tinha preparado, mas, na verdade, eu vou precisar muito da ajuda da doutora Ângela, da doutora Eutília também. Não, é porque teve uma nova reunião, de um novo parecer, e aí surgiram outras hipóteses, e aí eu vou precisar da ajuda de vocês, porque surgiram umas hipóteses que eu também não tenho experiência, tá? Vamos lá, vamos lá. Então, vamos lá. É uma paciente feminina, tá? De 34 anos, e que há 4 meses iniciou um quadro de claudicação em membro inferior esquerdo, e há 1 semana da admissão ela apresentou essa necrose, que eu vou mostrar para vocês, do hálux direito, e procurou atendimento médico, e ela foi internada na emergência do nosso hospital, do Hospital Geral de Fortaleza, para diagnóstico e tratamento. Não tinha febre, não tinha artrite, artralgia, nem úlceras orais, parestesias. Ela tinha uma perda de peso de 19 quilos, mas foi uma perda de peso intencional. De história patológica pregressa, o que ela tinha era aquela obesidade, mas atualmente, né, era uma paciente relativamente magra, né, perdeu 19 quilos. Não tinha diabetes, nem pressão alta, né, nem hipertensão. Tinha 2 internações prévias, tá? E essas 2 internações prévias foram por episódio de TVP, uma à esquerda e uma à direita. Isso foi SIC, foi assim, em outro hospital. A gente não tem nenhum dado no nosso hospital com relação a isso, tá? Ela tinha uma história também de umas úlceras dolorosas, pruriginosas recorrentes, e que essas úlceras melhoravam com o uso de antibiótico tópico e oral, tá? Sâmia, desculpa, qual é a idade dela? 34. 34, ok. Tá? De social, né, o que é importante dela é um tabagismo mesmo, um tabagismo ativo de cigarro artesanal, desde os 13 anos de idade, tá? Etilismo social, nega o uso de drogas ilícitas, tem um tio, avô, com história de uma TVP aos 36 anos, a mãe faleceu, segundo ela, aos 45 anos de uma trombose mesentérica, ela usa essa palavra mesmo, tá? Não conviveu com o pai, tem 4 irmãos saudáveis. De exame físico, era uma paciente, assim, que a gente olha para ela, um paciente aparentemente rígida, né? Saudável, ela fica mais sentada do que deitada, estado geral bom, normocorada, eupneica, ausculta cardíaca sem alterações, abdômen inocente. Extremidades, o que ela tem? Ausência de pulsos, pediose tibial posterior à direita e pulsos femorais presentes, tá? Até desconfigurou um pouquinho aqui. E no cutâneo, ela tem umas úlceras de membros inferiores bilaterais. Eu vou mostrar aqui depois uma fotinha. Tá aqui, certo? Essa aqui é a foto da úlcera maior, tá? E aqui é a esclerose, desculpa, a necrose digital, à direita, que ela chegou pra gente. Ela Ok? tem cianose, né, Sâmia, nos outros dedos, né? Pelo menos no segundo ela tem cianose. Só no segundo ou tem nos outros mais? Oi? Ela tem cianose no segundo dedo, né? Tem uma cianose. Tem uma cianose no segundo dedo. Mas essa necrose, né, ela tem essa nos necrose outros. do hálux. Nos Isso. outros não tem não, né? Não, tem não. Essa perna é a outra, né? Não é a mesma perna não, é? Oi? Essa úlcera é da mesma perna. Ah, tá. Ok. Mas ela tem também da outra, certo? Mas a maior é essa da mesma perna. Ok. Esses exames aqui são os exames da admissão que foram coletados lá na emergência, tá? Um hemograma aparentemente normal, função renal, função hepática normais. TTPA também normal, PCR e VHS elevados, né? Uma PCR de 61, um VHS de 42, eletrólitos normais, albumina de 3,5, função hepática normal, sorologias para vírus B, C, HIV, VDRL não reagentes.
Esses foram os exames lá na emergência e essa paciente foi transferida para a enfermaria da Reumato. Na verdade, essa paciente, todo mundo pensou em trombogênite obliterante e também foi a nossa principal hipótese de início, a gente até transferiu para a nossa enfermaria. Era uma paciente que era assim, os residentes, né, doutora? A senhora vai levar uma paciente trombogênite obliterante para a nossa enfermaria só para a gente dar alta, porque o que ela tem que fazer é parar de fumar. Desculpa. Ela tinha quanto tempo de fumante? Ela fumou dos 13 anos até a internação. É muito tempo. E aí ela subiu para a nossa enfermaria e a gente continuou com a investigação, né? E aí pedimos exames, né? Da nossa especialidade, ver um FAN negativo, complemento normal, anti-CCP, anti-DNA, anti-RO, todos os anticorpos negativos, P-ANCA e C-ANCA negativos, anticardiolipina, anticoagulante lúpico negativo também. Beta-2 não foi dosado, não tem disponível no nosso hospital no momento. Ela estava com uma proteína C normal, mas ela tinha uma proteína S baixa. A gente pediu um parecer da hematologia. Ela estava usando Clexane profilático AS simvastatina. Foi isso que ela subiu lá da emergência para a nossa enfermaria. E a hematologia deu um parecer que o uso do Clexane profilático poderia estar interferindo no resultado desse exame e pediu para a gente repetir a proteína S com a suspensão do Clexane, tá? Que a gente ainda está fazendo. Não recebemos resultado. Coletamos ontem. O parecer foi na segunda. Homocisteína normal, fator 5 de Leiden, fator 2 normais. Levantou-se a hipótese também, como é uma paciente bem morena, né, de discussão mesmo com a clínica e tudo mais, e com os residentes, de ter que excluir a anemia falciforme. Ela fez a eletroforese de hemoglobina normal, e aí a gente também pediu um parecer da vascular assim que ela subiu. E a CRIO dela é negativa? A CRIO foi negativa? Oi? CRIO foi negativa? Desculpa, não escutei. Crioglobulina dela foi negativa? Ela não dosou. Ela não dosou crio. Ok. Certo? Ela fez essa investigação na nossa enfermaria e a gente pediu um novo parecer da vascular, tá? Ela foi avaliada lá pela vascular, lá na emergência, que indicou amputação do membro, tá? Ou, desculpa, do dedo. E ela subiu para a nossa enfermaria e a gente pediu um parecer da vascular para discutir, porque na enfermaria a gente tem um médico da vascular que ele vê muito essa parte de vasculite também. Como era uma paciente jovem e como ela tinha aquela história inicial de claudicação também do membro, a gente pediu para ele avaliar, tá? A arteriografia dela, de entrada na emergência, é essa aqui, tá? Esses são do segmento inicial, né, que a gente vê a aorta com a bifurcação, aparentemente o fluxo todo normal, tá? Eu vou descer aqui as imagens, seguir até o resultado do que tinha aqui, que a gente vai chegar nela, tá? Aparentemente sem nenhuma obstrução. Quando a gente chega aqui na tibial posterior, que é essa figurinha aqui do canto direito, é que a gente vê uma obstrução aguda ao fluxo, certo? Uma obstrução abrupta ao fluxo, tá? Que o vascular discutiu esse achado. Vocês estão conseguindo ver aqui? É porque eu estou tentando andar com o mouse. Aqui, ó. Estamos. Pronto. E aí, a gente discutindo com ele, ele falou que o padrão da trombogeite não é assim, certo? Uma interrupção abrupta do fluxo, não. Normalmente, eles veem um padrão mais espiralado, certo? Não é uma obstrução abrupta assim, tá? E aí, diante desse achado que eles não acharam característicos da trombogeite obliterante, eles decidiram também pedir uma angio-TC de tórax e abdômen, tá? Para estudar. Para ver celíaco, para ver tudo bem, para ver tudo aquilo, né? Então, assim, até agora o que a gente pensa mais é uma paciente que fuma desde os 13 aos 34, certo? Um cigarro artesanal, né? Ela mesma faz o cigarro. Ô, Sâmia, que tem história de trombose na família, né? Tem que ver, tem que avaliar as outras trombofilias, né? Que eu não sei todas, mas tem que avaliar, porque não pode desconsiderar que a mãe teve uma trombose mesentérica, que o tio-vô morreu de um negócio. Não morreu. Teve uma história de uma trombose que ela não soube especificar aos 36. Aos 36. Que ela disse que teve uma trombose na perna direita e uma na esquerda, né? Exatamente. Então, tem que valorizar isso junto com o tumor, né? Mas vamos lá. Ô, Sâmia. E aí, quando a gente...
Pronto. E quando a gente fez a tomografia, né, de tórax e abdômen, o que veio? Na angiotomo de abdômen, ela apresenta... eu vou soltar aqui o celular um minuto. Ó, aí veio aqui... Deixa eu tentar aqui com o mousezinho mostrar. Pronto. Aí nessa região aqui, o que eles viram? Que isso aqui foi o motivo da nova sessão da vascular para discutir o caso dela, que eu vou discutir com vocês. Veio um espessamento parietal circunferencial da aorta infrarrenal com calcificações de permeio, iniciando a cerca de 3,8 centímetros da bifurcação aorta ilíaca e estendendo-se até as porções proximais das artérias ilíacas comuns, determinando uma redução do lúmen concêntrica estimada em cerca de 60%. A anestese torácica, né, veio dentro dos limites da normalidade. Membros superiores não tem nada, né? Não, nada. Pulsos a parte normais, renal, normal. E a cabeça entérica também limpa. Vocês estão me ouvindo, gente? É na arteriografia, aquela amputação abrupta do fluxo arterial posterior. Agora. E da angiotomografia veio esse padrão. Ô, Sâmia, essa perda de peso dela, ela tomou alguma medicação para emagrecer? Não, 19 quilos? Assim, ela falou que não. Ela é aquela paciente que mora bem no interior mesmo, sabe? Assim, do interior que mora na casa, agricultora, ela se refere que não tomou medicação, foi dieta mesmo. Pois é, estranho, 19 quilos, né? 19 quilos. Tá. E aí eu passei a visita até com vascular também, porque ele perguntou insistentemente sobre o uso de drogas, porque ela falou o quê? Que ela fumava muito, né? Desde os 13 anos de idade até os 34. Ela relatava realmente só essa questão da ativismo social. Ele perguntou sobre drogas ilícitas, eu estava até junto com ele, mas ela negou também, certo? E aí a gente ficou com isso aqui, que foi essa imagem que apareceu para a gente na segunda-feira, né? Até então era um caso que eu ia discutir, alguma coisa de trombogênese obliterante, e aí apareceu essa imagem aqui, tá? Vocês têm alguma hipótese? Deixa eu fazer uma coisa. Cadu, Marco, a gente que te viu recentemente muita coisa de vascular, vocês querem comentar? Juan, Marco. Eu fiquei pensando naquele Doppler dela. Tem a interrupção do fluxo é aguda, né? E ela tem uma história muito importante prévia de TVP. Fiquei pensando mais ali ser trombo mesmo, sabe? Causando aquela interrupção aguda do fluxo, mas acho que o pessoal da vascular vai saber melhor. Aí estava pensando nesse caso. E também, ainda é uma paciente pensando muito em alguma trombofilia, né? Ela tem algum fator trombofílico, assim, ela tem uma história familiar bem rica para trombose. E tem história pessoal também de trombose prévia, 2 tromboses, né? Se eu não me engano. E também, agora, ela tem prova inflamatória elevada, né? PCRVHS bem elevado, e com essa imagem aí da aorta, eu cheguei a pensar em Takayasuo também, com essa história de claudicação intermitente prévia, sabe? Uhum. Os trombos que ela Talvez teve... fosse interessante. Desculpe, Otília. Só para a gente se localizar no tempo. Esses trombos que ela teve antes, foi em quanto tempo, Sâmia? Foi recente ou faz mais tempo? O primeiro foi há 10 anos dessa internação atual, ela tinha 24 anos, tá? E o segundo foi há 6 anos dessa internação. Tá. Então, foi aos 24 e os 28 anos. Eu não sei se seria interessante dosar os outros antifosfolípides, né? Fosfatidilcerina, beta-2. Ela não tem, ela falta a anticardiolipina A, ela falta os anti-beta-2, glicoproteína 1, e ela ainda falta os outros, né? Fosfatidilcerina, ela falta... Ela não tem nenhum sinal indireto, porque no passado, quando a gente não tinha isso, o VDRL dela é negativo e o TTPA dela é normal. Você está entendendo que eram coisas que a gente, às vezes, ficava de olho, né? Para poder inferir, né, Otília? A gente que é mais velho, Otília. Para poder inferir que era corpo antifosfolipídio. Passar aqui só o próximo slide, porque eu vou pedir a opinião de vocês com relação a uma hipótese também que a vascular levantou na sessão de ontem, tá? Para a gente discutir.
Quando apareceu esse achado, né, na angio-TC, a gente começou a revisar para saber se trombogleite também poderia apresentar um acometimento de grandes vasos, né, tipo a aorta. E tem realmente alguns artigos, certo? Tem uns 4 artigos, mais ou menos, assim, melhores, né, falando também desse acometimento de grandes vasos, né, com a trombogleite obliterante. Mas só o que a vascular sempre frisa, né? Que o achado não é característico de trombogleite obliterante, nem na arteriografia e nem na angio-TC, né? Como a gente viu, na angio-TC é um espessamento circunferencial, né? Com redução do lúmen em 60%, e eles sempre batem na tecla, inclusive ontem teve uma sessão da vascular conjunta, e eles falaram, ó, esse achado não é característico de trombogleite obliterante. Vocês concordam, doutora? Ah, mulher, eu não sou vascular, não, fica difícil, né? Tem coisas que, como é que se diz? Fica meio complicado. Por quê? Se a gente vai pensar nas nossas doenças, a gente tem que pensar tacaiaço com fosfolípide sozinho, não sei. A gente tem que ficar no meio dessas, né? Terminar o painel, ver o resto das trombofilias. Agora, quando vai para a parte de displasias fibróticas, trombogleites, eu, pelo menos, não tenho esse know-how. E outra coisa que eles levantaram ontem, que eu não tenho experiência, foi doença por IgG4. Que eles pediram para a gente investigar. Só com esse quadro vascular, Oi? Só com só com as vasculites. Não, com os trombos, né? Isso, sim. Com os trombos e com esse... exatamente. Não, eu acho assim, vamos organizar o pensamento aqui. É uma menina que começou jovem a ter trombo. Ela teve 3 episódios trombóticos com esse agora. Isso. Tá? A tromboangeite obliterante, teoricamente, ela teria que ter evoluído de uma forma pior nesse tempo, né? Porque se ela tem essa doença desde, sei lá, 20 e poucos anos, ela agora está com 40 e pouco, 30 e poucos, 34. 34. Talvez ela tivesse já alguma perda. Eu acho que a evolução teria que ser pior. Existe algum fator que está preponderando aí para essa moça estar trombosando? Eu fiquei muito tentada a pensar numa causa exógena, mas, de novo, como é que uma causa, um câncer, por exemplo, pâncreas? Pâncreas dá muito trombose, mas aí essa mulher já tinha morrido. Esse tempo todo de trombo, né? A gente tem que ir excluindo coisas pelo raciocínio e pelo lado clínico. Não, como a Ângela falou, não tenho essa experiência toda de trombogleite obliterante, mas tive um caso de fibrose, de displasia fibrosa, tá certo? De uma paciente que era jovem, que começava a fazer espessamento endoarterial, e aí ela sofria isquemia, e um diagnóstico foi feito com biópsia. Ela não tem biópsia, né, do tecido, essa paciente. Eu vou mostrar aqui. O dedo amputado foi mandado para a biópsia. E aí, você já tem alguma coisa? Não, ele foi amputado agora, domingo. Tá. Certo. E aí você vai ter o grande diferencial, trombo, vasculite, né? Que provavelmente é mais para trombo. Agora, como é uma vasculopatia ou se é uma vasculite, Isso. Né? Agora, a gente nunca pode esquecer do papel da IgA, ela é altamente patogênica, né, em todos esses subgrupos de fosfolipídios. Então, muitas vezes você tem um quadro que você só consegue diagnosticar quando você dosa IgA. Então, a gente não pode esquecer, nem beta-2. Isso, que poderia se correlacionar, no caso, com as tromboses que a paciente teve, né? Exatamente. As tromboses prévias. Isso, você precisa dosar IgA de cardiolipina, você precisa fazer o anti-beta-2 e o antifosfatidilcerina, não é isso? Ela não dose IgA, só dose IgM e IgG. E ela não tem condições. VHS e PCR bem elevados, né, ou não? Bem elevados. Assim, eles ficaram bem na dúvida, porque é como se eles ficam na dúvida se pode ser uma doença só ou 2 doenças numa paciente só. Também. Ela já essa alteração de aorta...
Sam, ela já engravidou alguma vez? Oi? Ela já engravidou alguma vez? Sim, gesta 2 para 2. Normal a gestação dela. Isso, aborto 0. Tá. E o último filho dela tem quantos anos? Ai, doutora, não sei. Não sabe. Não perguntei. Não perguntei. E aí, o que acontece? Ou, assim, se esgotasse isso, assim, o que a hematologia recomendou? Ela pediu para a gente suspender, ela está com clexane só profilático. Eu perguntei, até hoje eu me reuni com eles de novo, perguntei se tinha que anticoagular, eles disseram que não, que ficar só com clexane profilático, AS, estatina, estimulasse, assim, evitar sedentarismo, estimulasse atividade física. E eles pediram também para a gente solicitar uma angiorressonância, certo? Para estudar essa região, para ver se tinha alguma atividade na parede da aorta, certo? Ou um PET scan. Só que lá no hospital não faz PET scan. Eles estão achando que é vasculite, Sâmia? Não. Eles querem excluir. Até, o que é a preocupação deles? É porque, como já tem esse espessamento circunferencial obstruindo 60% do lúmen, se eles deixarem, ela não foi imunossuprimida. Então, se tiver atividade, né, diante dessas provas inflamatórias elevadas, lógico que ela tem uma necrose, a gente entende que pode subir, mas a gente fica, né, desconfiada. E se ela tiver uma atividade na aorta, né, e evoluir, né, eles ficam preocupados com a abordagem da paciente. Inclusive, eles pensaram também na terça-feira, de fazer uma nova artéria para colocar um stent nessa região da aorta, certo? Mas aí depois eles optaram por fazer um exame de imagem para avaliar se tinha atividade e se eles teriam que fazer alguma medicação para controlar essa atividade e depois colocar um stent. Alguma medicação nossa, corticoide, imunossupressor. Isso, exatamente, que até agora ela não fez. Eu acho que a biópsia vai te ajudar muito. Muito, muito, muito. A Lorena perguntou aqui sobre a biópsia da úlcera, né? E a gente pediu um parecer da dermato também, das lesões, tá? E elas avaliaram, né, que seria mais útil naquele momento, já que ela já vinha em tratamento da úlcera, quando subiu da emergência, que seria melhor a biópsia do dígito, né? Porque ela teve um atraso, né? O hospital está cheio de casos Covid, está bloqueado centro cirúrgico, e teve um atraso nessa amputação. Mas para a gente, quando subiu, era muito parecido com trombogênese obliterante. Ela fumava muito mesmo, né? Ela disse que passava o dia, ela fabricava e usava, né? E aí, diante dessa investigação da vascular, que foram aparecendo outras coisas, apareceu essa alteração da proteína, né? Que a hematologia pediu para a gente repetir, né? Que a gente está, assim, esperando o resultado, né? E da biópsia também, para a gente prosseguir a investigação. Mas eu também penso muito parecido com eles, né? Assim, eu também, mas eu fui residente em 2011, 2012, né? 2012 acho que foi a Lorena, né, Lorena? E, assim, a trombogênese que a gente via era mais distal mesmo, né? E de artérias de pequeno e médio calibre. Eu nunca vi um acometimento, né, de grandes vasos. Embora tenha, assim, esses artigos, né, que a gente foi buscar e que mostraram acometimento de grandes vasos. Eu não tenho experiência realmente com trombogênese acometendo grandes vasos. E também nunca vi, assim, de trombogênese com espessamento circunferencial de aorta, né? Muito mais parecido com Takayasu, né? Com outras vasculites que a gente vê. Produção, só uma dúvida, Kemar. Essa paciente, essas tromboses que ela teve, foi uma no membro, outra no outro? Isso foi. Não lembrado. Na descrição foi. Porque, assim, ela tem uma trombose recorrente que eu não tenho nenhum fator de risco identificável, assim, ela tem um tabagismo, que eu não sei se sozinho responderia pela trombose, parece ter alguma trombofilia. Ela tinha obesidade, né, que ela era bem mais obesa do que é agora, ela perdeu 19 quilos e tinha um tabagismo que é bem importante mesmo. Ela disse que passava um dia todo, assim, ela mesma fabricava e usava, ela passava o dia usando mesmo. Só que eu fiquei pensando muito em deixar o anticoagulado mesmo, sabe? Assim. Plenamente, né? Plenamente, né, Marcos? Plenamente. Porque a sensação que a gente tem, veja, ela tem história familiar, que ela tem uma trombofilia aí nessa história, ela tem. O que a gente precisa saber se a trombofilia dela é uma SAF
ou valorizando a família, se ela tem uma outra trombofilia com o pai, com outros, como é que se diz, com outras proteínas da coagulação. Eu não sei se ela foi bem estudada em termos de trombofilia, porque a gente está conjecturando em cima de uma paciente que também faltam exames, né? Então, a gente tem uma aorta com espessamento que pode nos remeter a um Takayasu e ter uma interrupção abrupta numa tibial posterior que fala a favor do trombo ali. Então, eu acho que ela tem duas coisas, Sâmia. Entendeu? Também acho. E eu acho que ela tem duas coisas. Acho que ela tem que completar os anticorpos antifosfolipídios no exame, tem que fazer a crio para complementar. Ela é HCV, HBV, HIV, tudo negativo? Tudo negativo. Sorologias todas negativas. Né? Ela não, o exame neurológico todo normal, as sorologias todas negativas. Só chegou mesmo com essa necrose mesmo, ela não tem parestesia, o exame neurológico tudo normal, certo? Vocês têm úlcera na perna, que é a úlcera recorrente, né? Que ela fala que várias vezes tinha e colocava antibiótico tópico, pomadas de antibiótico tópico em cima dessas úlceras, e essas úlceras cicatrizavam, eram úlceras pruriginosas. Mas não tem outra lesão de pele. O pessoal está falando aqui no chat, como a Ângela disse, na associação de SAF com vasculite. Vocês têm ideia disso na literatura? Quanto é a porcentagem? Tem, isso aí tem, Otília. A gente já fez revisões, não foi, Marcos? Lá na Reumato, isso aí a gente vê. A gente já fez revisões lá. Associação de vasculite sistêmica com síndrome do anticorpo antifosfolipídio. Para mim, ela tem... Se eles afastam e com esse artigo aqui, ó, cadê? Outcome, obliterando... Um grande vaso aí, né? Uma artéria grande, né? Então, assim, ou ela tem uma trombogeite obliterante atípica com uma trombofilia, ou ela é uma vasculite com uma trombofilia. Eu não consigo botar ela em outro. Agora, diz, Marcos. Desculpa, Tran. O critério classificatório eu preencho, né, Takayasu? Ela tem idade menor de 40 anos, tem claudicação de membro, e eu tenho uma arteriografia com achados que podem ser sugestivos de Takayasu, que são 3 critérios classificatórios, né? Enfim, ela é uma paciente jovem, com proteínas com PCR elevado, com VHS elevado também. Enfim, é isso que chama a atenção para Takayasu associado também. Agora, o Takayasu, por si só, aí tem as úlceras, tem aquela necrose, tem a interrupção brusca do vaso, né? Aí, assim, ela pode ter um Takayasu associado a um fosfolípide ou a uma trombofilia. Hein, Marcos? Você não acha? Uhum. E eu concordo com você, que ela tem que ser anticoagulada plenamente. Isso, e eu perguntei hoje de novo, sabe? Assim, gente, vamos anticoagular essa paciente? Mas vai ser a decisão nossa, né? Eu até discuti com os residentes para a gente até... Eu acabei de discutir com eles hoje à tarde, novamente, lá na hemodinâmica. Eles disse, não, essa paciente pode ficar com clexane profilática e AS, mas eu não me sinto confortável com essa história toda de a paciente ficar sem estar anticoagulada. Eu também não fico confortável, não, viu? Aquela trombose que ela teve no passado foi em que local, Sâmia? Do corpo? TVP, eu acho que prévias dela? Foi de panturrilha, acho que foi de inferior. Foi, TVP. Ela fala que foi trombose na perna, uma na direita e uma na esquerda. Depois na esquerda. Mas ela não teve úlcera, não teve nada, só essa história de trombo, né? Nesses intervalos, né, ela fala assim, ó, há 10 anos, mais ou menos, eu tive uma trombose, há 6 anos eu tive, e no intervalo entre esse episódio dessas TVPs, ela teve esses episódios, né, de úlceras recorrentes de membros inferiores pruriginosas e que ela tratava com antibiótico tópico, com pomadas tópicas, e que essas úlceras resolviam e reapareciam. Estranho, né? E você biopsiou só o dedo. Sâmia, faz uma biópsia dessa úlcera. Olha aqui, deixa eu mostrar aqui como é que tá. Tá. Entendeu? É porque ela passou um tempo na emergência para subir para a gente, né? Aí amputou o dedo
E assim, a úlcera agora, vocês Melhorou acham que sem nada? Oi? Melhorou sem nada? Não, é porque ela está com a estomaterapia, né? Fazendo aquelas medicações que eles fazem, aplicam, né? Sulfadiazina de prata, medicação Sim, mas de é nada estômago, sistêmico, né? Ela não fez corticóide, nada não fez sistêmico, antibiótico. nada. Ela só anticoagulou, né? Oi? Nem isso. Não está anticoagulada, só com clexane profilático, AS e simvastatina. Foi o que ela subiu da emergência. Mas esse dedo dela, esse outro dedo, né? Tá um pouco roxo, cheio, né? Tá roxo, né? Já parece ter até um pouco de necrose, né? Tá delimitando. Tá delimitando esse dedo. Tá. O dedo já tá... Ele estava só roxinho naquela primeira foto, ele tá só roxinho, né? Quer que eu volte lá? Volta lá para eu dar uma olhada na primeira foto. Ele tá com o roxinho bem discretinho aí, né? Biopsia essa úlcera, Sâmia. Biopsio? Vai lhe ajudar muito. Ela tem uma perna, né, de quem tem insuficiência venosa, linfática, doença de vaso crônico, não é isso? A perna ela dela? espessada, né? Como se fosse mais fina aqueles aqui, né? Pacientes na parte crônicos, aqueles pacientes crônicos que a gente vê que faz as úlceras, abre e fecha, né? Com esse edema linfático aí misturado, né? Deixa eu ver aqui as perguntas aqui. Parece até uma perna de uma mulher de 60 anos, hein, gente? Não é aquelas pacientes... A biópsia ajudará na vasculite. O estranho é o da aorta, que lembra Takayama, mas ela não tem diferença de pulso, não tem diferença de pressão, mas o achado é parecido. E eu acho que eles também querem fazer aquela anjo-CT que você vê o versual, para ver lá o edema, para separar. Isso. Eles querem fazer com um determinado radiologista lá do hospital, que tem experiência para ver se tem atividade de doença, porque eles estão preocupados também com a evolução dessa estenose, né? Que ela já tem uma obstrução de 60%. Um estenose conferencial de 60%. Deixa eu ver aqui mais alguma coisa. Alguém quer falar mais alguma coisa, gente? A Lorena falou aqui da perna, né? De biopsiar essa úlcera aqui da perna. Eu não sei o que fazer mais, não. Acho que tem que discutir lá com o pessoal, né? Deixa eu olhar aqui as perguntas, se tem mais alguma coisa que a gente não respondeu. Existe úlcera de arrancamento pulsátil, estranho. Tá, biópsia ajudará na vasculite. Eu acho que a gente respondeu aqui. Tabagismo, ela parou de fumar, realmente era cigarro artesanal, né? Ela internada não tem nem como fazer. Ela disse, não, eu nunca mais fumo na minha vida, né? Vamos ver quando ela voltar para casa, né? Porque ela fuma desde os 13 anos. Né? E ela fala que ela mesma fabricava e passava o dia usando. Ô, Sâmia, ela tem alguma coisa subclávia? O eco dela é normal? Espera que meu áudio está super baixo. Pode repetir, Alexandre? Ela tem alguma coisa subclávia, apesar de não ter alteração? Não. PA, ecocardiograma normal também? Nada. Beleza. Nada. Ó, eu já tive um paciente jovem que começou um Takayama com 12 anos, ele teve só o estreitamento da aorta torácica. Ele não tinha nenhum outro envolvimento periférico, entendeu? Só da aorta torácica. Na época, foi quando a André chegou aqui em Recife para fazer reumatopediatria, eu já passei logo o caso para ele, a gente fez, ele tinha uma hipertensão severa, a gente usou ciclofosfamida, depois a gente usou infliximab, deu uma esfriada e fez uma endoprótese, né?
e fez uma endoprótese. Depois ele ficou com o André, eu não sei que destino levou. Mas a gente pode ter um estacaiaço só de aorta, né, torácico, abdominal. Isso, a gente pode. E o que está na periferia é outra coisa. Isso. E se for uma evolução como a gente está vendo o quadro dela mais arrastado, né? Essa estenose vai vindo progredindo mais lento, talvez ela não tenha tanto sintoma de claudicação importante, né? Ela seja mais adaptada a essa redução gradual do fluxo porque ela também. tem um vaso grande e está se adaptando, ela não é aí, e é bem mais para baixo, não pegou o órgão nobre para cima, né? Não pegou o órgão nobre para cima, e aí por isso que ainda não deu repercussão. E, de repente, tem um SAF aí, ou outra trombofilia, né? De toda forma, a hematologia pediu para a gente suspender o clexane profilático e colher os exames todos da coagulação, realmente, tá? Ela acha que o clexane pode ter influenciado na medida da proteína lá, assim, proteína que deu baixa, né? Quanto tempo, Samia, para fazer os exames? Não, como é profilático e ela estava tomando à noite, ela pediu para a gente suspender a dose da noite e coletar de manhã. Ela disse que já daria certo. Porque deixar essa mulher... Já foi coletada. Deixar essa ela mulher... Ela mandar para o hemócio, né? Que é o banco de sangue aqui. Oi? Deixar essa mulher sem anticoagulante é para arrombar, né? Como? Não escutei, deixar essa paciente sem anticoagulação. Isso, exatamente. É terrível um negócio desse. A gente suspendeu terça à noite, que eu estava até com pedido, porque a gente tinha que pedir para mandar para o banco de sangue, que tinha um exame melhor, que ela falou, melhor do que era feito no nosso hospital. Ela colheu no dia seguinte. Ô Samia, por que você não chega para o pessoal da vascular e diz, querido, qual é o risco de eu fazer uma anticoagulação plena? E que é que vai atrapalhar? Não, ao meu ver, nada. Eu perguntei hoje novamente. É só o que eles falam aqui do achado, é que ela não tem a menor indicação de anticoagular. Não? Não tem a menor indicação? Não. Mesmo com aquela tibial posterior interrompida de vez? Isso, ele acha que aquilo ali realmente tem correlação com o cigarro, com o tabagismo, e que a conduta na trombogeite era parar de fumar, ela já estava com AS. Então aquele vaso isolado único ali é a trombogeite. E parou de vez. Exatamente. Aquilo ali, eles até acham que poderia ser. Embora, ele diz que bem claramente que o padrão da trombogeite, né? Não é comum ter uma interrupção abrupta como esse, mas eles não viram na coreografia e arranjam um trombo. Veja, descompartilha aí. Você tem que contra-argumentar com ele, porque, veja só, descompartilha para olhar para a tua cara. Eu gosto de falar olhando para as pessoas. Veja só, a gente não todo mundo tem limitações. Veja, a própria vascular, ela diz, mas não confirma 100%, né? Tudo bem, para trombogeite não é anticoagular. Só que essa paciente necrosou um dedo, vai necrosar o outro, tem uma interrupção abrupta, tem 2 antecedentes de trombose, tem trombose na família. Qual o mal em anticoagular plenamente essa paciente? Nenhum. Não tem contraindicação. Se dissesse que a gente estava querendo fazer uma coisa, porque eu não estou nem tratando o tacaiaço, nem tratando a topofilia, eu não estou tratando nada. Ou não é? Numa paciente que pode, de repente, ter uma evolução grave e fazer uma trombose mesentérica. Não pode acontecer? A mãe não fez e morreu? A mãe dela já teve, segundo ela. E ela fala, a minha mãe teve uma trombose mesentérica. E morreu? Então, eu acho que a gente tem que levar em consideração isso. Você tem que levar em consideração a história familiar da paciente, o antecedente de trombose que ela teve, a interrupção abrupta, por quê? Se ela tem a trombogeite obliterante e tem o vaso largo lá, e aqui bruscamente, ela está com uma trombogeite atípica, que não é o normal. Que não é o normal. Então, por que eu não posso levar em consideração outras coisas e fazer uma coisa que não vai trazer prejuízo para a paciente? Porque, olha, Linda, se fosse lá na Reumato, pergunta aos meninos aí, os residentes, a gente quebrava a pau e anticoagulava, mesmo que eles não quisessem. Não, com certeza. Essa paciente estava sendo acompanhada na emergência com eles, né? Tem uns 4
o que ela chegou para mim no final de semana, de sexta, isso. Na terça, eles iam fazer uma nova artéria, ela sempre tinha o que assim, era importante dela realmente essa história do tabagismo, né? E aí, quando foi na segunda, a gente recoletou a história dela, que até então, na emergência, só tinha a história do tabagismo. Na segunda-feira, quando a gente foi discutir o caso, apareceu essa história familiar, e aí apareceu também, né, os dados da paciente, falando que já tinha tido a trombose, né? E aí a gente, isso, aí já tinha esses exames que a gente já tinha sido solicitados na emergência para investigação também, né? Que a gente juntou tudo. Aí pedimos o parecer da hematologia, certo? Que aí ela pediu para a gente suspender só para dosar, porque achava que tinha influência, né? E aí ela ia fazer um novo procedimento também na terça-feira, uma nova artéria, que eles queriam biopsiar a aorta, mas foi suspenso porque chegou um paciente de emergência, um aneurisma roto, tá? E essa paciente foi passada na sessão na quarta. Que aí surgiram essas outras hipóteses também, pediram para a gente pedir a ressonância, levantaram a hipótese também, pediram para dosar IgG4, mas eu não tenho a menor experiência, assim, de IgG4, com acometimento, assim, de vaso como esse. A gente já viu um caso assim, eu não me lembro, não. O Sâmia, e o VSH dela continua persistentemente elevado? Continua alto. Continua alto. Ela deve ter um tacaiaço aí. Tacaiaço com uma trombofilia. E aí a gente precisa ser um pouquinho mais rápido para não perder tempo, né? Porque se isso for um tacaiaço com uma... A gente vai precisar imunossuprimir ela, tentar esfriar o vaso, né? Esfriar o vaso para poder a gente trabalhar esse vaso, né? Isso. E aí hoje eu fui lá na radiologia também para ver se a gente agilizava a questão do exame dela, mas só estava marcada essa angiorressonância com esse médico, né? Mais específico, na segunda-feira. Mas, a princípio, também, eu questionei, realmente, hoje, eu questionei de novo com ele essa questão, né? Por que não anticoagular? Eles não, porque não tinha indicação ainda, mas eu ia trazer o caso exatamente para a gente discutir. Eu concordo plenamente com vocês, né? E de que a paciente tem que ser anticoagulada mesmo. Discutiu com a plateia imensa, de vários estados. Vários estados. Tem Paraíba, tem Pernambuco, e que todo mundo foi unânime. Todo mundo decidiu por anticoagular. De como é que se diz, de como ele não tem como fechar o diagnóstico da trombogeite obliterante. Ela pode ser o tacaiaço associado à trombofilia, ela tem que ser anticoagulada. Entendeu? Muito bem, e aí eu vou ver se a gente paga esse exame da IgA com relação à cardiolipina. Olha, veja só, o ideal eu não é que ela no hospital. Veja, o ideal é que ela porque numa fase de consumpção muito grande de fase aguda, os fosfolípidos podem até ficar negativos. Isso. Você está entendendo? A gente vai precisar repetir esses fosfolípidos delas. Mas se a gente já anticoagula, aí o problema todinho vai ser assim. A gente anticoagula e essa paciente faz o visual diz que não é uma vasculite, é uma vasculopatia, porque a dificuldade se é uma vasculopatia, ela está necrosando, porque ela tem o SAF pegando vários, SAF um pouco mais grave, né? Porque ela não pega órgãos nobres, né? Ela não tem no fígado, não tem no baço, não tem no pulmão, não tem em canto nenhum. Tem nas periferias. A gente teria que ser talvez mais agressivo, pensar em gama-globulina, pensar em outras coisas para ela. Mas, pelo menos, nesse momento, eu acho que a gente precisa coagulação plena e tentar afastar o diagnóstico do tacaiaço. É isso que a gente precisa. Que, pelo que eu acho que foi Marcos que falou, né? Ele foi lá, chamou a atenção, porque acho que a gente até discutiu o caso de tacaiaço grave também recentemente. Como é que se diz? Paciente jovem, né? Tem a idade, tem o VSH elevado, né? Tem o espessamento na imagem, de repente ela é um tacaiaço. Não é aquele tacaiaço que a gente vê com diferença de pulso ainda, nem diferença de pressão, até porque o acometimento é mais inferior. E como o acometimento dela é de aorta inferior, se ela tiver alteração de pulso, vai ser simétrico, talvez. Você está entendendo? Porque é antes da bifurcação. É antes. Entendeu, Sâmia? Mas Sâmia, anticoagula ela, pelo amor de Deus. Plenamente. E aí, conta pra gente, né? Pra gente não ficar 2 meses esperando, coloca lá no grupo dos meninos.
Vai botando os resultados. Coloco. E eu vou botar os exames daquela paciente de Jogre, que foi um caso também que eu apresentei, que estava faltando um parecer da cabeça e pescoço, que já tem também. Tá certo. Tá joia? Tá bom. Gente, obrigada aí, viu? Obrigada, gente.